Você segue a página atrás? Não estou no Renato Tosi. Não, tem que entrar no... aqui. Aqui tá pela... Onde está o link? Aparece aqui. Entendeu? Você clicar aqui vai abrir para seguir a gente. Beleza. Tá? Deixa aqui, ó. Deixa perto de mim. No meio aqui da gente. A galera já está entrando. Você está com a voz ligada lá, não? Já, tudo funcionando. No Denise e Natália. Doutor Poleto simpático aqui, ó. Sou eu e o Poleto. Aí, vai aparecendo lá, vai entrando, tá sem nada pra mim e vai entrando aqui, tá vendo? Você pode interagir, né? Tem um likezinho. Já estão ao vivo, né? Eu sei, Denise. As interações aparecem ali porque está no canal direto da Class. O seu não interage porque você está como espectador, entendeu? Sim. Beleza, 11 pessoas já. Esperar mais 5 minutinhos. São 9 horas, mais 4 minutinhos. E começamos. Coisa boa aí. Teve paciente seu que já ficou sabendo, já entrou em contato, comentou no Facebook, comentou no Instagram, falou com o professor aqui que você curou, que ajudou, que é super grato a você, super feliz. Então, já começa com uma moral aí. Que bom. Super legal. Não foi uma só, foram 3 pessoas que falaram. Que legal que é o Dr. Poleto, que vai conversar, tal. Nossa, ele me curou, sou super grato a ele, tal. Que bom. Tá bom? Com crédito. Renato, assim, é o Bruno. Sou coadjuvante, Cleber. A estrela hoje aqui é o doutor. Vamos lá, 2 minutinhos. Natália, Paula, Pâmela, doutora Pâmela, Marcinho, Bruno. Quase lá. Esse aí tá funcionando? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar, pessoal, com algumas perguntas aqui que a gente separou para o Dr. Poleto. Para começo de conversa, essa é uma continuidade da nossa estratégia, do nosso projeto de trazer informação para todo mundo, né, para se conscientizar mais sobre saúde, qualidade de vida, para que nós possamos ter um alto desenvolvimento, né, principalmente dentro desses fatores. Pensando nisso, iniciamos a ideia de trazer alguns convidados aí, renomados aqui na cidade, e dessa vez o convidado foi o Dr. Antônio Poleto, cirurgião oncologista, coordenador da Faculdade de Medicina aqui do Unisalesiano em Araçatuba. Dr. Poleto, obrigado, uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço, Renato, para mim é uma honra estar aqui. Eu gostaria de aproveitar e parabenizar você pela iniciativa. Existe muito folclore, existe muita informação desencontrada
em relação ao câncer. Então, eu acho que você está contribuindo muito em difundir algumas verdades e hoje a gente vai tentar esclarecer e diminuir essas dúvidas aí, as principais dúvidas em relação ao câncer, né? Então eu agradeço e aproveito e parabenizo você. Muito obrigado. Obrigado e esperamos sermos muito esclarecedores, né, que o seu colete seja bem esclarecedor e um conteúdo muito rico, muito difícil de compreender e que infelizmente está na vida de todo mundo, né? Então, para começar, vamos ser bem pontual aí. Afinal, o que é o câncer? Então, atualmente, o câncer ele é considerado uma doença crônica. É um desarranjo celular onde as células perdem a sua principal função, elas perdem o ciclo natural, perdem o controle, crescem indiscriminadamente e formam um tecido novo. E esse tecido novo ele pode cair na corrente sanguínea, pode cair na corrente linfática e se alojar em outro órgão, que são as metástases. Então, quando você fala em um câncer, você está falando genericamente num conjunto de doenças. Então, você tem, por exemplo, câncer de mama, você tem o câncer de intestino, você tem o câncer de pele. São todos cânceres que obedecem mais ou menos às mesmas regras, onde as células crescem indiscriminadamente e perdem a autonomia. No entanto, eles têm particularidades de cada tecido. Então, o câncer de mama ele tem um tipo de tratamento, ele tem um fator de risco, ele tem características particulares, a exemplo de outros tipos de câncer. Então, eu costumo dizer o seguinte: quando você fala, eu tenho um câncer, essa é uma informação muito genérica, mais ou menos como você fala assim, eu tenho um carro, que tipo de carro que é o seu, como é que está o pneu, qual a cor desse carro, qual a marca do carro, qual o estado de conservação desse carro. Então você pode ter certeza que quando você está falando de um câncer, existem muito mais variáveis do que um carro. Então é muito difícil você comparar um caso de câncer com outro. Então vai aqui já a primeira dica. Os casos de cânceres, dificilmente eles são comparáveis um com o outro. Minha mãe teve, minha tia teve. Pode ter certeza que aquele câncer é diferente do outro e é difícil você comparar um com o outro. Por isso que é tão difícil entender, né? Porque... Sim, atualmente a oncologia ela tem trabalhado muito com a oncologia personalizada. Então, mesmo eu tendo um câncer de intestino, você tendo um câncer de intestino, esse câncer de intestino ele vai interagir em você diferente de mim. Então, mesmo que eles forem muito parecidos, mesmo assim eles são diferentes. Então, é por isso que não tem uma receita de bolo na hora do tratamento também. Cada caso é um caso. Como que funciona isso? Exatamente. O tratamento ele é individualizado. Um dos primeiros passos para o tratamento do câncer, obviamente, é o diagnóstico, que sempre é feito através de uma biópsia e uma análise microscópica desse tecido. Então, por exemplo, não é através de uma imagem que você faz um diagnóstico de câncer. Se você fizer, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, e ela tiver uma imagem, essa imagem ela pode ser altamente sugestiva para o câncer, mas o diagnóstico precisa ser comprovado através de uma biópsia e de um estudo anatomopatológico, que é quando você coloca aquele tecido no microscópio e a partir dos detalhes da célula, detalhes do tecido, você esclarece o diagnóstico daquele tipo de câncer. E como que é escolhido o tratamento? A gente vê radioterapia, quimioterapia, que é um pavor para muita gente, cirurgia, às vezes uma coisa ou outra. Como que funciona isso? Sim, isso também, hoje em dia existem protocolos internacionais, todos baseados em evidências de bons resultados, e cada tipo de câncer ele tem a sua biologia. Então, vamos dar um exemplo aqui. O câncer de colo de útero, ele é um câncer que ele tem uma sensibilidade ao tratamento da radioterapia. O câncer de rim, ele tem muito pouca sensibilidade à radioterapia. Isso é uma questão biológica da célula daquele órgão.
Então é através dos estudos, da biologia de cada tumor, da história natural de cada tumor, que você define as estratégias de tratamento. Atualmente, o tratamento do câncer ele deve ser multidisciplinar. O que é isso? Ele é feito por um cirurgião oncológico, ele é feito por um radioterapeuta e ele é feito por um oncologista clínico. Então, esses profissionais eles vão estudar, trocar informações, trocar ideia e para aquele paciente especificamente eles vão determinar o modelo mais apropriado de tratamento, tentando dar o tratamento mais adequado para aquele paciente, para aquele doente. Tá. E a questão da cura? Tem cura, não tem cura? Quais são as chances? Essa é uma pergunta muito importante, porque mesmo no nosso meio existe essa dúvida. Você quer ver um fato curioso? Quando eu cheguei aqui em Araçatuba, apesar de eu ser nascido aqui em Araçatuba, eu fiquei algum tempo fora, terminei minha especialização em São Paulo. Quando eu voltei aqui para Araçatuba, alguns profissionais de saúde falaram assim: pô, Poleto, você é tão novo, você vai trabalhar com essa doença que não tem cura, quer dizer, você vai ser um cara que vai ser eternamente frustrado, você não vai ter bons resultados, todo mundo que tem câncer morre. Eu ouvi isso já algumas vezes, né? E isso certamente não é verdade. Do ponto de vista, falando genericamente, você tem aí índices de cura de até 95%, Nossa. 98%. Ideia. Isso depende muito do tipo do câncer, depende muito da fase que você faz o diagnóstico, que é o que nós chamamos de diagnóstico precoce. Ou seja, quanto antes você fizer o diagnóstico, maior a chance de você ter a cura. Existem cânceres que têm praticamente 100% de chance de cura. Por exemplo, os carcinomas diferenciados de tireoide praticamente têm 100% de cura quando é diagnosticado numa fase inicial. Cânceres de pele também têm aproximadamente 100% de chance de cura quando são diagnosticados numa fase inicial. Agora, o que acontece? Dado esse folclore, dado esses estigmas, a maioria das pessoas elas não gostam de falar sobre o diagnóstico, elas escondem. E eu tenho pacientes que comentam isso comigo, que às vezes eles vão trocar uma ideia com alguém conhecido, eles falam assim: o seu não tem câncer, porque o câncer é aquele que mata, o seu não deve ser câncer, deve ter sido alguma mentira que contaram para você, porque você está saudável, você está aí corado, você não sente dor, ou seja, você não está mal, então o seu não é câncer. E isso, infelizmente, a gente ainda vive nessa questão de muita desinformação em relação ao câncer. É uma doença que é muito estigmatizante, né? Todo mundo que tem um diagnóstico de câncer, alguém sente pena, sente dó e acha que essa pessoa ela vai morrer rapidamente, né? Uma pena isso, e é bom e muito esclarecedor. São informações que basicamente não tinham, sendo mais de 90% de chance de cura. Em alguns casos você tem uma chance altíssima de cura. 100% adequado praticamente, né? Sem dúvida. Antes de a gente pensar em exercício, linkar também com alimentação, que são assuntos que bem interessantes. Estilo de vida, né? Que é o nosso tema que é o foco de discussão hoje, né? Sim. Essa questão da hereditariedade. A maior parte é de origem hereditária, é adquirida. Como que é essa relação? Esse é outro aspecto também interessante. A minoria dos cânceres são hereditários. O que significa isso? Que são passados de pai para filho, de mãe para filha, né? De 5 a 10% dos cânceres eles têm esse comportamento. A grande maioria, de 85 a 90% de 90 a 95%, melhor dizendo, dos cânceres, eles são de origem multifatoriais, que a gente considera como doenças esporádicas. Ocorre um erro genético que não foi passado de pai para filho e que sofre influência do meio, sofre influência do estilo de vida, que é o que a gente pretende comentar aqui. Então, o ano passado, o ano retrasado, foram publicados vários artigos bem com bastante peso científico, com bastante significância,
artigos publicados pelo Instituto Nacional do Câncer Americano, pela Faculdade de Medicina da Harvard, salientando a importância do estilo de vida e dos hábitos de vida. Até quando você me convidou para a gente conversar sobre isso, eu fui dar uma lida, fui rever alguns conceitos, e agora em janeiro, dia 8 de janeiro, a Harvard publicou mais um estudo dizendo sobre os hábitos de vida, a importância dos hábitos de vida que retardam o diagnóstico, tanto o diagnóstico de diabetes, quanto o diagnóstico de câncer e doenças cardiovasculares. Podem retardar o estilo de vida de uma pessoa, pode retardar o surgimento dessas doenças em até 10 anos. Então, assim, além de nós desejarmos ter uma vida longa, né, a gente quer ter essa vida longa com bastante qualidade. Então, aí entra a importância da prevenção, né? E algumas pessoas, elas se esquecem que na prevenção está incluído sim o diagnóstico precoce. A prevenção secundária é o diagnóstico precoce e tratamento. Então, quando você fala em prevenção, você fala de estilo de vida, você fala de manutenção de peso, você fala de uso de vacinas, que hoje em dia existe muita polêmica. Tem uma vertente aí que vai lutando contra. Né? Tem muita gente aí achando que as vacinas é algo do mal, né? Que tem efeitos colaterais escondidos, e isso é importante a gente deixar claro que não é. A grande maioria das vacinas é segura, e eu não posso deixar de falar aqui, né, por exemplo, sobre o câncer de colo de útero, que é um câncer que não existe praticamente na Europa e nos Estados Unidos, que é um câncer que teria um potencial de prevenção enorme e que no Brasil ainda ele permanece como a terceira ou quarta causa de câncer entre as mulheres. E ele poderia ser facilmente diagnosticado se as mulheres fizessem o exame Papa Nicolau com maior frequência e se estimulassem ou se incentivassem as crianças a partir dos 12 anos a tomarem a vacina do HPV. Olha, então, atenção aí, mulherada, olha que fator relevante, importante e que acontece muito aqui no Brasil. Exatamente. A questão de pouco tempo nós atendemos algumas mulheres com um carcinoma de colo de útero. Isso ainda é frequente no nosso meio e é uma doença que pode ser muito bem controlada se a gente tomar o cuidado com a questão do vírus HPV, que ele é responsável por praticamente 99% dos cânceres de colo de útero. Nossa. Utilizar a vacina também é um estilo de vida, assim como a manutenção do peso, a prática de exercício físico, que a gente aproveita aqui para falar da academia, que além da gente ler e estudar, a gente é praticante. Eu pratico exercício físico já há 11 anos, estou aqui na academia Class desde do lançamento, da inauguração, e a gente tenta se conscientizar da importância da prática física. A OMS, por exemplo, ela determinou que você deve fazer, no mínimo, 150 minutos de atividade físicas semanais. Pode ser 30 minutos por dia, pode ser 1 hora, desde que perfaça 150 minutos de atividade moderada ou intensa. Isso. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E isso tem um impacto extremamente importante na qualidade de vida e na prevenção de uma série de doenças, né? Na verdade, a gente fala aqui sobre câncer, obviamente porque eu sou cirurgião oncologista, mas a gente sabe que isso aí ajuda no controle do diabetes, diminui infarto, diminui depressão, uma série de benefícios quando você está falando de você deixar de ser sedentário e começar a praticar uma atividade física. Foi legal essa citação da OMS, porque um tempo atrás ainda recomendava atividades leves, caminhadas, e hoje esse conceito mudou bastante, como você mesmo falou, sobre uma atividade moderada a intensa. Exato. Não é um volume tão grande, né, na semana, mas o tipo de atividade também foi atualizado aí com os novos estudos na área de exercício físico e saúde. Exatamente.
Qual que é a real importância do exercício? Assim, vamos pensar, por exemplo, na musculação. Tem alguma coisa que se fala hoje na literatura em relação à musculação ou exercícios aeróbicos como principais fatores aí que podem colaborar como preventivos ao câncer ou não? Sim, assim, de uma maneira geral, assim, eu nunca li nenhum trabalho falando especificamente de tipos específicos de exercício, né? Mas de uma maneira geral, ele melhora todo o sistema imunológico, ele diminui alguns fatores que são fatores estimulantes para crescimento celular, mas especificamente em relação à musculação ou outros tipos de exercício aeróbico, eu nunca li em relação a isso. A gente lê mais a questão mais geral, né? Mais geral. Outro aspecto extremamente importante é que mesmo para os pacientes que já tiveram diagnóstico de câncer e que estão em acompanhamento, que a gente chama de follow-up, né? Acompanhamento, o cara teve o diagnóstico do câncer, já realizou a cirurgia, realizou a quimioterapia, eventualmente está em monitoramento, está em acompanhamento. Mesmo para esses pacientes, se eles tiverem um hábito saudável, se eles fizerem a atividade física regular, isso diminui a chance do câncer voltar. Então, é um negócio extremamente importante, o benefício, é um benefício real, né? Esses dados têm comprovação científica, com publicações internacionais. Então, mesmo pacientes que estão realizando tratamentos oncológicos, fazendo a quimioterapia, fazendo a radioterapia, não existe contraindicações absolutas para que ele continue a atividade física. Claro, a atividade física dele deve ser vista com bastante bom senso, deve ser moldada, deve ser orientada, mas as contraindicações absolutas são exceções. Então, existe um ganho de autoestima, ganho em questões de manutenção de equilíbrio, ganhos em questão de humor, uma série de ganhos, né? Quando o indivíduo que está em tratamento oncológico, ele mantém atividade física. Mesmo, por exemplo, fazendo uma quimioterapia, já vivenciei isso aqui, já peguei uma paciente assim. Mesmo fazendo. Claro que você vai ter que adequar, vai existir alguns dias que esse paciente não está bem, que ele vai ter que ficar em repouso, mas assim que ele sair dessa situação que ele não se sente bem, né, ele pode voltar. O que eu costumo orientar aos meus pacientes é isso, obedeça os seus limites. Se você não está se sentindo bem, não força. Mas se você está animado, você vai na academia, porque a gente tem que lembrar que a academia também tem a questão social, né? Que você vai lá, você se sente bem, é um ambiente que as pessoas normalmente estão alegres, elas estão ali, então isso passa a ser contagiante, existe um ambiente social. Eu posso dizer como meu depoimento, quando eu venho aqui às 6:30 da tarde, 7 horas, eu me sinto bem, eu fico aqui, eu esqueço alguns problemas, eu esqueço algumas coisas e você, de certa forma, você acaba tendo uma injeção, né, de bom humor, né, de bons ânimos. Né? Você tem a vantagem de ser o cara mais legal dessa academia aqui, né? Por uma questão de conflito de interesse, eu não vou poder exprimir minha opinião, né? Até porque a gente já é bem amigo, mas eu tenho bastante elogio para te fazer, infelizmente. Eu tenho que ser verdadeiro. Né? O pessoal está interagindo bastante aqui, está meio distante, vou tentar pescar algumas perguntas aqui. Fizeram a pergunta seguinte: a relação do carboidrato e gordura quanto ao alimento das células cancerígenas. Isso aí é uma coisa que você escuta muito, tem essas vertentes aí meio fora do padrão comum da medicina, né? Uma medicina alternativa que usa muito essa situação. Isso é real, não é? O que a literatura mostra? Isso é verdadeiro. Sim, em linhas gerais, eu oriento todos os meus pacientes a procurarem um bom nutricionista. Eu acho fundamental o apoio nutricional, tanto no tratamento quanto na prevenção. A OMS também, ela dá algumas dicas, né, de maneira genérica, mas claro que um nutricionista pode se aprofundar bem melhor. Então, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o salzinho lá, alguns países, na Austrália, por exemplo, na Espanha, por exemplo, você já não recebe mais o saleiro na sua mesa, porque o cloreto de sódio ele é um dos principais fatores de risco para o câncer de estômago. Então,
Se você puder evitar o sal o máximo, você já está fazendo um grande ganho na sua dieta. Mesmo você não usando saleiro na sua verdura, no seu prato, você já está comendo sal. A maioria dos alimentos ele tem lá na sua constituição o cloreto de sódio. A OMS orienta que você deva diminuir isso ao máximo, o cloreto de sódio. Então, isso é uma coisa que você pode fazer naturalmente. E um aspecto extremamente interessante é que quando você faz isso, você fica mais sensível. Então, eu posso te dizer que eu faço isso. Qualquer comida para mim é muito salgada. Qualquer comida para mim é muito salgada. Você se habitua a comer uma comida com um limite de sal bem pequeno e você não acha ruim uma comida com pouco sal. Você se habitua, você coloca pimenta, coloca limão, que às vezes é muito mais saudável, muito mais deletério. Outro aspecto que é muito lembrado pela Organização Mundial de Saúde, também pelos oncologistas, é que a dieta ela deve ser pobre em gordura e rica em fibras. Pobre em frituras e gordura, alimentos gordurosos, e rica em fibra. O ano passado foi publicado um artigo justamente dizendo que a grande maioria das pessoas come muito menos fibra do que seria o necessário, do que seria o ideal. Então você fazer uma suplementação simples com, por exemplo, farelo de aveia, que é um negócio barato e saudável, e claro, os nutricionistas eles podem indicar a suplementação e alimentos com a porcentagem, que existe, cada alimento tem uma porcentagem de fibra, e fazer uma dieta voltada especificamente para isso. Mas, por exemplo, o farelo de aveia é algo que eu próprio consumo, e ele é extremamente saudável, é extremamente rico em fibra, e ele vai melhorar a qualidade da sua dieta. Você trocar alimentos, normalmente que você consumiria frito, por alimentos assados, por exemplo, é outra dica que você pode fazer isso de maneira bem fácil. O que é importante é que algumas pessoas elas acreditam na questão da fatalidade, eu tenho câncer, isso é fatal. Algumas vezes realmente é, outras vezes não. Então nós acreditamos que, por exemplo, eu posso ter toda a minha genética favorável para ter um câncer de pulmão, por exemplo. Agora, se eu não fumar, que é o tabaco, se eu não tiver uma atitude de fumar, talvez eu nunca desenvolva um câncer de pulmão, porque a gente sabe que o câncer de pulmão ele é 300 vezes mais frequente em quem fuma, não que ele não possa existir em quem não fume. Então, a gente costuma dizer o seguinte: você pode ter alguns gatilhos no seu organismo, gatilhos genéticos, mas que o meio ambiente, o estilo de vida, ele pode desencadear isso aí. Isso aí já está provado já, Então, uma das dicas que todo oncologista fala, que todo médico fala, é o seguinte: não fume. O tabaco é um dos agentes cancerígenos mais importantes no mundo. O tabagismo é uma das causas de morte evitáveis mais importantes no mundo. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa fumando, eu sempre tento, de alguma maneira, conscientizá-la dos malefícios. Olha, você quer fumar? Pelo menos saiba que você está aumentando muito o seu risco de infarto, você está aumentando muito o seu risco de derrame, o AVC, o AVE, como é chamado agora mais recentemente. Você está aumentando muito o seu risco de câncer, e não é só o câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de laringe, câncer de boca. Então, assim, existem cânceres que a gente conhece menos, que está menos frequente no nosso meio, mas que causam muito mais dor, que causam muito mais prejuízo para a saúde. Por exemplo, o câncer de língua. O câncer de língua é impactante. Uma pessoa que teve um câncer na língua, ela tem uma qualidade de vida muito reduzida. Ela perde o paladar, ela perde a capacidade de deglutição de alguns alimentos, ela passa a ter que ingerir dietas
dietas pastosas ou dietas líquidas. Então é muito triste você perceber que a pessoa teve uma escolha, que é a escolha de não fumar. Exatamente, eu falo sempre que a maioria do que você está me falando aqui, tudo é opcional. É o que você escolhe comer, como você escolhe se cuidar, se você escolhe fumar ou não fumar. Exatamente. É assim, aí entra o papel da informação, né? Aí entra, por exemplo, foi feito um estudo em 2018 sobre o câncer de colo de útero. Aproximadamente 70% das mulheres não fizeram o exame Papa Nicolau anual porque elas não quiseram e porque elas não achavam importante. Ou seja, não foi por falta de acesso ou não foi por nenhum outro motivo. Elas achavam que aquilo lá não era relevante para a vida delas. Então aí entra o papel da informação, aí entra o poder da informação. Se você não tiver o conhecimento que aquilo lá pode ser prejudicial, às vezes você não encara isso como tão importante. Os cânceres hoje, você tem muita tecnologia para tratar os cânceres. Então, outro exemplo, uma colonoscopia. O indivíduo que tem 50 anos, que faz uma colonoscopia, ele pode repetir esse exame a cada 3 ou 5 anos, dependendo de algumas particularidades, mas ele pode retirar um pólipo do intestino e evitar um câncer. Então, são exames que têm um altíssimo benefício, né? São situações, informações, conhecimentos que, se o indivíduo tiver essa informação, ele vai ficar mais atento, né? Ele vai começar a ter consciência que nem tudo acontece por acaso. A grande maioria é resultado do seu próprio estilo de vida, da sua forma como você vive, né? E vendo essa falta de informação que você falou, explicou que a terceira maior causa de câncer no Brasil é do colo do útero. Entre a terceira e a quarta. E é uma falha basicamente de prevenção. E falta realmente, essa é uma ideia, isso aqui que nós estamos fazendo hoje com a presença do Dr. Poleto, é justamente essa estratégia de trazer informação, que é uma falha, infelizmente, ainda, né? Todo mundo que tem esse acesso, hoje vocês são os beneficiados de ter esse acesso a essa informação tão rica que o Dr. Poleto está trazendo para a gente. Uma outra questão que colocaram aqui, fizeram um comentário aqui que eu achei interessante, que depois a gente vai falar com um nutricionista futuramente, dessa questão da saúde intestinal, né, que é por causa da melhora na imunidade e, por consequência, fator preventivo. Esse é um ponto importante também. Sim, né? Sim, e também de substâncias, né? Então, voltando a falar aqui do cloreto de sódio e das nitrosaminas, por exemplo. Então, toda salsicha, todo presunto, todo salaminho, todos esses embutidos, né, que a gente chama, eles são muito ricos em cloreto de sódio e nitrosaminas. E isso aí são fatores carcinogênicos, causa câncer. Então, quanto mais você puder evitar de consumir isso, você não consumir isso na sua rotina, mais qualidade de vida você está tendo, menor o seu risco de câncer. Então, isso tem que ficar claro para a gente, né? Que esses produtos, todo produto que ele é industrializado, que ele vem pronto para ser consumido, ou que ele tem uma vida muito longa, o que eu oriento para meus pacientes? Corra deles. Esse produto eu posso guardar por 1 ano na minha prateleira, que ele veio pronto, é só abrir e comer. Pode. Corre, porque ele está cheio de cancerígenos lá. Qualquer pacotinho de bolachinha que vem plastificadinho, gostoso e tal, se você estiver dando para o seu filho, tenha consciência que você está estimulando as células dele a se multiplicarem de maneira diferente. Pode ser que isso ocorra, pode ser que não ocorra, mas eu acho melhor a gente não correr esse risco. Tá. Fizeram uma outra pergunta aqui também bem legal sobre o ciclamato de sódio, que é um dos adoçantes. É verdade que ele aumenta o risco de câncer? Sim, tem alguns estudos, tem um estudo recente agora falando sobre os refrigerantes. E nesse estudo, os refrigerantes diet, zero, tal, eles são até mais deletérios do que o refrigerante comum. Então, é verdade sim que o adoçante, claro que usado maciçamente e tudo, ele realmente não é legal, ele não faz bem, a gente não recomenda. É melhor você usar um açúcar, por exemplo,
Mas isso também eu acho que você deve trocar uma ideia com uma nutricionista que vai falar até com mais propriedade do que eu. Mas é muito melhor você usar um açúcar com menos purificação, um açúcar mascável, um açúcar com menos produto químico, que ele é muito mais saudável do que esses outros adoçantes. Outra dica que eu fiz, a questão de, sei lá, 7 anos, mais ou menos, até 7 anos atrás, eu tomava café e colocava 3 colheres de açúcar. Aí a minha esposa, ela falou assim, mas por que você está colocando tanto açúcar? E eu nem sabia por que eu estava colocando tanto açúcar. E aí eu passei a diminuir. Então hoje eu tomo 2 ou 3 cafezinhos por dia, totalmente sem açúcar, eu me adaptei. Várias pessoas com quem eu conversei passaram a fazer isso, você se habitua Você sente mais gosto do próprio café, né? Exato. Você consegue se diferenciar. O seu paladar se habitua com esse gosto, e aí você toma até o café com menos culpa, porque não tem açúcar nenhum lá. Então é um fator que você pode, se você focar nessa situação, você pode melhorar tirando o açúcar do seu café, por exemplo. Legal. Então, são medidas bem simples. Refrigerante, tem vários artigos. Recentemente foi publicado um artigo também falando dos efeitos deletérios do refrigerante, da importância, do risco de câncer. O ano passado, a gente até colocou no Instagram um artigo que falava que a Coca-Cola, não sei se eu posso falar essa marca, mas você não é patrocinado por ninguém, então a gente está aqui. Ainda não, agora a Coca-Cola não vai querer mais a gente. A gente está aqui livre para falar a verdade, graças a Deus. A Coca-Cola do Brasil, ela tem mais um produto químico lá, um caramelo, um corante lá, o que dá a cor, do que nos Estados Unidos. Então, é muito melhor você tomar a Coca-Cola lá nos Estados Unidos, que ela é menos danosa do que a Coca-Cola brasileira. Até isso, a gente tem que ouvir, a gente tem que ver que tem publicação provando que a Coca-Cola aqui no Brasil ela tem maior risco de produzir danos do que a Coca-Cola americana, obviamente, porque tem uma regularização, tem uma normatização muito mais rigorosa, né? E viciados em refrigerante de plantão, tensão total, hein? Problemaço. Com ou sem açúcar é um problemaço. Exatamente. Uma pergunta que bem legal também, que às vezes dá um vucu-vucu aí, a galera fala muito sobre inflamação, leite ser inflamatório e tal. Leite pode causar câncer? Não. Só os leites que têm produtos químicos, conservantes, né? Mas o leite não há relato de ser fator de risco para câncer. Não existe. O Dr. Paulo Lesse aqui, nossa participação especial, perguntou quais são os 3 tipos de cânceres mais frequentes no adulto. No adulto? No homem, a próstata e pulmão, na mulher, a mama e pulmão, seguido de estômago, intestino e colo de útero. Tá. Outra questão aqui da Nathalie, ela pergunta se o exercício aeróbico como corrida pode ajudar no combate e prevenção de câncer. Acho que a gente falou lá atrás. Sim, pode ajudar. O que acontece é que você deve respeitar alguns limites, né, com a questão da corrida, mas sem dúvida ajuda, É um exercício como outro que vai beneficiar certamente. Tá. Quanto à recidiva de câncer, o exercício pode ter um papel também, é a mesma coisa, a questão do hábito, não muda nada se o cara que já teve câncer, para ele ter de novo, tem alguma forma que ele pode agir para evitar, é a mesma ideia? Assim. O hábito saudável, né? Por exemplo, não fumar, não beber bebida alcoólica ou beber o mínimo possível, a manutenção do peso, a prática regular de exercício físico, todas essas medidas elas beneficiam na prevenção, nas chances de cura, diminuindo a recidiva. Então, todos esses fatores eles são importantes para que você diminua o seu risco de ter o câncer e também para que você aumente sua chance de cura, para que o câncer não volte. Todos esses fatores são verdadeiros, tanto para você prevenir quanto para você aumentar a chance de cura. Então eu recomendo para quem, obviamente, todo mundo, né, que não quer ter câncer, que procure hábitos de vida saudáveis, e para quem mesmo que já teve o diagnóstico de câncer, que mesmo assim ele vai ter benefício, não é porque ele teve o diagnóstico que ele deve não procurar esse hábito de vida saudável, né? Isso aí aumenta a chance de cura, sem dúvida. Teve falar que o primeiro lugar é o de pele.
também, um câncer de pele. Ah, sim, sem dúvida. É assim, normalmente quando a gente fala de estatísticas de câncer de pele, né, de câncer, nós excluímos os cânceres de pele. Normalmente quando eu falei câncer de pulmão, de mama e tal, porque os cânceres de pele eles têm um índice de cura muito alto, né? Então as estatísticas, quando você fala da prioridade de câncer, você exclui os cânceres de pele, né? Porque você está mais preocupado com aquele câncer que realmente pode levar à morte. Não que o câncer de pele não possa levar à morte. Por exemplo, existe um tipo de câncer de pele que é o melanoma, que se ele não for diagnosticado precocemente, ele pode levar à morte também. Ele pode enviar metástase e tudo. Mas, sem dúvida nenhuma, o câncer de pele é o mais frequente, disparado o mais frequente. Eu agradeço quem falou. O comentário foi da própria esposa, né, dona Denise Poleto. Eu agradeço a minha esposa. Muito obrigado. Muito obrigado. Terapias alternativas são seguras ou assim, tem alguma terapia que fala, essa aqui pode prejudicar? Pode dar mais? Pode prejudicar. As terapias alternativas, elas podem ser problemáticas. Isso realmente a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu oriento os meus pacientes é assim, troque uma ideia com o seu oncologista clínico para que ele te oriente em relação às terapias alternativas. Então, vou te dar um exemplo aqui. Existe uma folhinha que chama Confrei, que todo mundo que conhece plantas aí já utilizou, conhece, é utilizado para tratamento de curativo e tal. Decidiram fazer um chá dessa folhinha do Confrei e tudo e tal. E essa folha, ela é tóxica para o fígado. Então, ela é boa para cicatrizar, pode ser usada como um emplasto cicatrizante. Contrapartida. Mas se você transformá-la num chá, ela é tóxica para o seu fígado. Então, existem muitas situações que você deve ver com uma certa cautela. Hoje em dia, os oncologistas, eles têm uma tendência, uma linha de raciocínio que é mais ou menos o seguinte: se você está usando algum tipo de erva, de chá, que é sabidamente não prejudicial, você pode usar, não vai interferir no seu tratamento e tal. O problema é você utilizar substâncias que podem ser tóxicas ou desconhecidas e isso aí causar algum problema. O Vitor fez um comentário aqui também, o seguinte, que durante o tratamento da quimioterapia, voltando um pouquinho que a gente falou ali atrás, se tem algum fator que pode minimizar os efeitos do processo aí? Tem vários fatores, né? Tem vários fatores que podem minimizar. Tem vários medicamentos, tem a questão da postura, tem a questão do sugestionamento. Por exemplo, eu posso te citar um artigo que ele utilizou aqueles óculos virtuais em pacientes que estavam fazendo quimioterapia, sabe? Aquele óculos que você coloca e tem visão 3D e tal. Então, nos pacientes que eles utilizaram os óculos virtuais, eles tiveram menos náusea e menos vômitos quando eles estavam lá no ambiente fazendo a infusão da quimioterapia, o que demonstra o fator psicológico, né, importante que causa isso aí. Normalmente os oncologistas eles têm estratégias de medicamentos, né, que podem ser usados, mas o equilíbrio emocional e a positividade, né, a crença que vai dar certo, aquilo que você está passando por uma fase que não é tão boa, mas isso é só uma fase que você vai melhorar, ajuda muito, muito, muito. Então eu tenho pacientes que estão fazendo quimioterapia que às vezes me perguntam, falam, doutor, será que eu estou fazendo quimioterapia mesmo? Porque eu não estou sentindo nada. E às vezes o outro que está do lado, ele está tendo lá um efeito colateral muito alto. O jeito que o cara leva aqui. Então a postura, algumas pessoas elas não aceitam, né? Então eu costumo falar muito para os meus pacientes, olha, planeje o seu futuro, mas aceite o seu presente. Então é o seu presente, é a sua realidade, você vai passar por isso da melhor forma possível, né? Então eu acho que essa questão da postura, do apoio psicológico, né, é extremamente importante. E aí volta a questão da informação, né? Se o paciente acha que ele tem um diagnóstico de câncer, ele já tem uma sentença de morte, é isso que vai acontecer, né? Certamente ele vai
ter uma queda no seu status emocional, no seu aspecto emocional, né? Aí, você falou esse negócio do emocional, psicológico, e calhou que teve umas 2 questões seguidas perguntando sobre isso. Uma falando sobre meditação, auxilia na prevenção e tratamento, e essa questão também do estado do espírito, se uma pessoa que leva a vida mais tranquilamente tem menos chances de ter um câncer. Isso é real? Não se tem prova disso? Os trabalhos que eu li sobre a questão imunológica, né, a questão emocional, todos os trabalhos relacionam com a questão imunológica. Mas existem trabalhos feitos, por exemplo, em hospitais psiquiátricos, né? Então, pacientes psiquiátricos internados, eles não têm um índice de câncer mais alto do que os pacientes que não são psiquiátricos. Mas certamente o estado emocional ele influencia no estado imunológico dos pacientes. Então, quando acontece uma coisa desagradável na sua vida, logo você fica resfriado ou logo aparece uma virose e isso certamente ele está envolvido. Outro aspecto que o aspecto emocional ele influencia muito é na aderência ao tratamento. Então, o paciente tende a não querer realizar o tratamento se ele tem algum fator de depressão, ele tende a querer faltar na consulta, no retorno, a atrasar. Então, indiretamente, o estado emocional afeta nos resultados. Agora, diretamente, não existem estudos que comprovem, né? Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela obrigatoriamente vai ter câncer, ele tem um risco maior de ter câncer? Não necessariamente. Mas uma pessoa que tem depressão, talvez ela vá mal no tratamento do câncer, justamente por ela ter esse traço depressivo, né? Então, na dúvida, vamos viver melhor, levar as coisas a sério, mas com tranquilidade, que de qualquer forma... E aí entra na questão do estilo de vida, né? Então, assim, a gente sabe, você sabe até melhor do que eu da fisiologia do exercício físico, né? Das endorfinas e tudo e tal. Então, se você estiver praticando uma atividade física regular, certamente o seu humor melhora. Então, você produz substâncias neurotransmissoras que vai te causar um bem-estar natural, né? Isso aí você já estudou até bem mais do que eu, né? Legal. A galera tá adorando aqui, viu? Bastante comentário positivo. Uma pergunta agora polêmica, a gente está no finalzinho aqui da live, conseguindo interagir com a galera toda aqui, usamos uma estratégia de pegar o celular do Poleto. Pensando em academia, e isso infelizmente está em alta, hormônios, exercício, câncer, né? Tem uma dose considerada segura para essa questão hormonal? Porque a gente vê tanto hoje a questão da terapia hormonal, que muita gente tem feito, quanto o uso abusivo nas academias. Não tem dose segura para bebida alcoólica, não tem dose segura para cigarro e não tem dose segura para manipulação hormonal. Corra de qualquer estimulante que estimule crescimento celular. Por quê? Porque você não sabe qual o seu gatilho genético. Tá. Pode ser que o meu gatilho genético seja 0, então eu tenho uma capacidade de suportar uma dose bem maior. Pode ser que o meu gatilho genético ele esteja aqui na beiradinha, qualquer empurrãozinho eu já desenvolvo câncer. Então corra de qualquer tipo de estimulante de crescimento. Se ele faz crescer o músculo, ele faz crescer as células, ele estimula as células. Então, por exemplo, o diabetes. O diabetes é um fator de risco para câncer. Por quê? Porque você cursa com aumento de insulina e a insulina é um estimulante de crescimento celular. Então você deve controlar o diabetes para baixar a insulina e a insulina que não seja um estimulante de crescimento celular. Então eu não recomendo e eu contraindico fortemente qualquer tipo de manipulação hormonal. Eu contraindico fortemente. E eu tenho o mesmo sentimento quando eu vejo uma pessoa fumando. Quando eu vejo uma pessoa utilizando um hormônio, eu tenho o mesmo sentimento que uma pessoa está fumando. Ela não sabe o risco que ela está correndo. Isso é um tema extremamente polêmico, né? Porque tem uma vertente que fala uma coisa, o seu ponto de vista é outro, que eu acho que ainda é a maioria dos médicos, que sem dúvida, com embasamento científico, a gente está vendo o quão atualizado
Dr. Poleto, quão preparado ele é. E já que o hormônio a gente já viu que é um problema grande. Suplementação, tem alguma coisa sobre suplementos que falam esse suplemento é perigoso? Já ouviu algo desse tipo? Sim, existe alguma coisa em relação à glutamina e em relação a alguns tipos de vitamina D que são controversos, né? Então, a glutamina e a vitamina D, elas podem atuar como fatores estimulantes celulares. Estimulantes celulares. Exatamente, estimulam. Sim, então, a gente toma bastante cuidado em relação a essas substâncias. Até a glutamina legal, a gente foi num evento há um tempo atrás, mostrando que a glutamina não tem lá muitos efeitos positivos, tal, a não ser num caso de um problema de imunidade muito baixa, raríssimo, normalmente via hospital. Sim. E a galera toma isso de maneira desenfreada. A gente tem uma informação agora quentinha do Dr. Poleto. Você pode entrar lá no meu Instagram, que tem uma notinha sobre a glutamina, um artigo que foi publicado, acho que o ano passado, se não me falha a memória, falando isso, e até algumas pessoas comentaram, eu sempre vi várias pessoas tomando glutamina. Muita gente toma, cada dia é bem normal. Eu não recomendo, e são assim, a medicina, a oncologia, ela tem algumas áreas que ainda são cinzas, né, que as pessoas não conhecem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é novo, que é novidade e tal. Você quer entrar em mais um assunto polêmico? Então vamos lá. A maconha é liberada nos Estados Unidos e em alguns países, em alguns estados, né, americanos, e também ela é liberada em alguns estados europeus, né, na Europa. A maconha é quase 200 vezes mais cancerígena do que o tabaco normal. Então a gente vai viver, infelizmente, uma era complicada. Uma era onde vai aumentar os cânceres causados pela maconha. E você vai falar, mas como que está acontecendo isso nos Estados Unidos? Poder econômico. Por que o cigarro, ele saiu da mídia aproximadamente em 1990? Ele saiu, por exemplo, cigarro, todo mundo deve se lembrar que ele era o maior patrocinador da Fórmula 1, né? Por que ele, de repente, ele desapareceu? Porque os americanos são pragmáticos e eles comprovaram que o benefício da economia, né, do poderio econômico do cigarro, não pagava o malefício que ele causava. Ele levava as pessoas a maior tempo de internação, ele diminuía a produtividade, mesmo com todo o potencial econômico do cigarro, ele era deletério para a nação. E aí o cigarro foi banido da Fórmula 1 e de todos os meios, tal, e a gente teve muita sorte aqui no Brasil que algumas leis foram implementadas, né? O Brasil tem uma lei muito legal em relação ao tabaco, tal, diferente de alguns países. A gente vai assistir isso, eu tenho certeza absoluta, em relação à maconha. A maconha, ela é mais cancerígena do que o tabaco. E, infelizmente, existem poucos estudos e ainda existe. Veja bem, a substância, né, o tetrahidrocannabinol, tal, ele pode ser utilizado como fator de essência de droga para algumas doenças. É diferente do cara que usa a maconha como o tabaco, como ele fuma maconha. Então é importante a gente distinguir as diferenças. Mas eu tenho certeza absoluta, por tudo que eu tenho lido e eu tenho procurado ler bastante, que nós vamos observar um aumento, uma incidência em usuários de maconha, né? Então eu recomendo fortemente que as pessoas não façam essa, além de outros problemas que a maconha pode utilizar. Já que você quer entrar em temas polêmicos, a gente tem que falar da maconha também. Sem dúvida. E falou na polêmica, eu vou voltar aqui, porque pediram para eu voltar, fizeram até um comentário. Questão hormonal. Sim. Isso que gera sempre bastante polêmico, por isso que eu fiz questão de perguntar. Suplementação é diferente de reposição ou, na sua opinião, dá na mesma? O cara que coloca mais hormônio do que deve para dentro e aquele que repõe um déficit que tem. Não. A reposição, se o indivíduo tem lá comprovadamente uma deficiência hormonal, não, aí é outra história. É outra situação. Legal, isso acontece muito frequentemente em mulheres que têm menopausa precoce, por exemplo. Não, isso realmente é diferente.
Tá. A Denise fez um outro comentário que eu achei legal, que é a questão do cigarro elétrico, já que a gente falou de cigarro. Mais uma vez te agradeço, sem dúvida. O cigarro elétrico é outra bomba, né? O cigarro elétrico ele tem causado uma síndrome recentemente, isso até li em dezembro. Em dezembro, cerca de 2.500 pessoas nos Estados Unidos foram internadas pelo uso do cigarro eletrônico. E depois eles apresentavam uma síndrome pulmonar inflamatória aguda, que foi dada uma sigla, EVALI, se não me falha a memória, e até dia 20 de dezembro, 50 pessoas, dentre elas vários jovens, morreram dessa síndrome nos Estados Unidos. Então, o cigarro eletrônico é outra bomba, é outra armação que você deve correr e fugir dessa porcaria, porque já está causando, já tem dados suficientes para você afirmar categoricamente que talvez ele seja tão ruim quanto o tabaco. É uma bomba. Bom, não tem nem duas, nem três pessoas falando para você voltar mais vezes aqui. Eu venho aqui 3 vezes por semana, pô. Eu venho 3 vezes por semana. Eu venho quando você quiser. Você sabe que para mim é um prazer e eu acho que isso é nosso papel, a gente poder esclarecer um pouquinho sobre alguns temas, né? E eu acredito muito no poder da informação, né? Quanto melhor informado nós estivermos, melhor vai ser a nossa qualidade de vida. Então eu só tenho a agradecer e eu estou à disposição. Bom, a gente vai encerrar, a live está dando praticamente 1 hora, o Instagram sozinho fecha a live. Todo mundo pedindo o Dr. Poleto de volta, precisa vir 5 vezes a semana, tá muito legal. Obrigado. É a primeira vez que a gente faz esse negócio de live. Eu sou quase que um aprendiz, né, em eletrônica, então para mim foi um prazer e é bem legal, eu gostei. Vamos lá, vamos conversar. Muito legal, agradeço fortemente aqui o Dr. Poleto. Vocês não têm noção quanto é agregador na minha vida ter esse cara do meu lado pelo menos 3 vezes na semana, né? Então vocês estão aprendendo um pouquinho com ele, eu aprendo segunda, quarta e sexta aqui, às vezes até mais, sobre tudo. Um cara extremamente inteligente, extremamente solícito, não pensou 2 vezes quando eu o convidei, então fico muito feliz, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Eu agradeço a todos, muito obrigado, eu me senti acolhido eletronicamente, então muito obrigado, foi um prazer. Pessoal, obrigadão, até a próxima, semana que vem a gente está com a Carol Marçal, tchau. Psiquiatra. Um abraço e até breve. Valeu, obrigado. Show. Monstro. Dá um clique.